Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Muito bem, pega a palavra de Deus aí. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 7, 8 e 9. Como eu gosto de ouvir esse barulho da página da Bíblia virando. Barulho gostoso, não é? Não parece uma cachoeira? Que barulho gostoso. Aqui está escrito o seguinte: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Nem preciso perguntar se você crê nisso, porque eu sei que você crê. Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas vamos aplaudir mesmo, igreja. Isso. Vamos dar a melhor salva de palmas que já se deu neste lugar. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Bem alto, glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor da tua igreja, recebe cada glória que está sendo dado agora. Pai, enquanto esse louvor está subindo ao trono da graça, vai derramando também a tua bênção, a tua virtude, o teu poder sobre nós. Fale com cada pessoa que está aqui nesta igreja. Fale com cada pessoa que vai ouvir pela rádio. Ah, Senhor, fala conosco de uma maneira poderosa. Usa a nossa boca, usa os nossos lábios. Abre os ouvidos para ouvir e o coração para receber. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Logo após o dilúvio, os 3 filhos de Noé começaram a povoar a terra. Sem Cã, Jafé se multiplicaram. E todos, por serem descendentes de uma única família, naquele recomeço, todos falavam uma única língua. Mas as pessoas, apesar de conhecerem a história do dilúvio, sabendo que eles eram um recomeço da humanidade, e conhecendo já o juízo de Deus, porque foi o juízo que abateu a humanidade antediluviana, mesmo assim essa humanidade começou a criar meios e artifícios para chegar ao céu sem a ajuda de Deus. E os descendentes de Sem, Cã e Jafé se reuniram, já numa população muito grande, estando eles morando numa região chamada Sinar, e eles resolveram chegar ao céu sem a ajuda de Deus. Vamos chegar lá. Temos um plano. Vamos fazer uma torre que seja tão grande que toque no céu. E qualquer pessoa que quiser poderá subir até o céu. O outro motivo porque eles estavam edificando aquela torre para chegar até as nuvens, até o céu. Eles queriam centralizar num único lugar o governo da terra. Um governo humano. E eles tinham todas as condições para fazerem isto. E tanto é verdade que eles queriam governar a terra a partir de uma única capital, que eles iniciaram o projeto para chegar ao céu e para que eles não fossem espalhados na terra. Um desejo de manter a raça humana unida, para que também desta maneira o controle fosse mais fácil, e através da força e da união,
através de um governo único, eles poderiam controlar o planeta. Quando você vê aqui, no capítulo 11, o esforço que eles fizeram para reunir material. Aqui está escrito que eles reuniram a multidão e começaram a fabricar tijolos a partir de barro. Versículo 3. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Então eles começaram a fazer tijolos a partir do barro e usavam piche como argamassa para ligar os tijolos. E o objetivo desse trabalho, versículo 4, e disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma capital, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Um governo único, centralizado. Mas esse esforço humano para chegar ao céu sem a ajuda de Deus, é evidente que não levaria a nada. Porque os moradores de Sinar e aquele povo primitivo ainda, sem conhecimento do que é o universo e o espaço, eles acreditavam que o céu já estava ali nas nuvens. E que chegando nas nuvens já estariam nos céus. Eles não tinham conhecimento do que é esse universo infinito, que não tem fim, que nunca se chega ao fim. Então Deus não queria que aquela geração gastasse recursos, tempo, força de trabalho, tentando alcançar uma coisa impossível, porque jamais eles chegariam no céu. Se Deus não tivesse interferido naquela situação, os habitantes de Sinar e aquela geração pós-diluviana estaria construindo a Torre de Babel até hoje. E mesmo com todos os tijolos que existem no planeta, e mesmo com todo o barro que eles pudessem reunir para fabricar tijolos, ainda que eles tivessem 1 milhão de anos para construir aquela torre, eles não teriam chegado até o topo, até o céu, até hoje. Então Deus não queria que eles ficassem desperdiçando energia, talento e recursos numa obra tão inútil. Então Deus tomou uma providência. O ser humano pensa que é sábio, pensa que tem condição de alcançar o céu. Mas eu não vou deixar eles perderem mais tempo, eu vou até lá tomar uma providência. E o próprio Deus desceu, enquanto estavam todos trabalhando e toda a terra falava uma só língua, Deus, pessoalmente, e é lógico, já numa manifestação da Santíssima Trindade, porque ele usou o verbo no plural. Você vê o versículo 7 que nós lemos aqui, está escrito assim, Deus falando: eia, e desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Com quem que Deus está conversando? Nós estamos no livro de Gênesis. Não havia no livro de Gênesis a ideia de que Deus era 3 pessoas, ou é 3 pessoas. No livro de Gênesis as pessoas acreditavam que Deus era um só. Então, o próprio Deus, quando fala, está falando no plural. Então é um plano do Pai, do Filho e do Espírito Santo descer naquela época sobre os moradores de Sinar, que estão trabalhando, e ali interferir para que eles não tenham mais organização nem coordenação para continuar uma obra inútil. Então Deus vai e confunde a língua de todos eles naquela hora. E quando as pessoas pediam as coisas, ou falavam as coisas, ou davam ordens, já não saía a ordem ou a palavra na mesma língua que eles estavam acostumados a se comunicar. Foi aí que surgiu o idioma antigo, o grego, o latim, o alemão rústico, o inglês rústico. Foi ali que começaram a surgir as línguas e os dialetos que o mundo fala até hoje.
As pessoas começaram a pronunciar palavras em línguas estranhas, diferentes daquelas que eles estavam acostumados a se comunicar. Então, quando a ordem era dada por um mestre de obras a uma equipe, quando ele não falava na língua que as pessoas entendiam. E quando a mesma equipe olhava para o mestre de obras e não entendia coisa nenhuma do que ele estava dizendo, eles se comunicavam entre eles como quem diz: o que ele falou? Só que quando esse falava o que ele falou, saía também numa língua que os outros não entendiam. E ficou todo mundo olhando um para a cara do outro. Você imagina que confusão. Um queria falar para o outro: me passa o tijolo. Aí saía: arigatou, sayonara, sayonara. Aí outro: o quê? Só que ele não falava o quê? Ele falava: what? Não é? Você imagine a confusão ali, um falando inglês, outro falando japonês, outro falando árabe, outro falando uma língua indígena, outro falando um dialeto, e todo mundo... Bem, foi uma confusão para o bem, uma confusão gerada por Deus para interromper um trabalho inútil que não levaria a lugar nenhum. Mas o que a gente vê aí? O esforço humano para controlar o mundo e para chegar ao céu. E nenhuma pessoa, através do esforço humano, nenhuma pessoa, através da sua própria capacidade, seja que povo for, nenhum povo da terra, nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher vai poder chegar ao céu. Todo esforço religioso que o ser humano faz para chegar ao céu é inútil. E a humanidade continua fazendo esforços tremendos para chegar ao céu sem a ajuda de Deus. Então a pessoa diz, e é muito comum: se eu for bonzinho eu vou para o céu. Então eu vou me esforçar para ser bonzinho, porque aí Deus vai ter que me pôr no céu. Se eu for bonzinho eu vou ter que entrar no céu. Não é verdade isso? E a pessoa imagina que pelo seu esforço, pela sua boa vontade, vai ter acesso garantido no céu. Quando nós sabemos que as boas obras que a humanidade tenta praticar, e alguns até praticam, por melhores que sejam essas boas obras, diante de Deus, elas cheiram mal. A Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapos, farrapos de imundície diante de Deus. Dona de casa, quando tem um trapo sujo em casa, ela pega com a pontinha do dedo assim, ó, aquele trapo todo esfarrapado. Quando ela olha que o trapo está imundo, ela fala: isso daqui nem lavando mais, isso daqui não dá para reaproveitar. O que ela faz com o trapo imundo? Joga fora. Pega até com nojo, joga fora. As nossas boas obras cheiram mal diante de Deus, provocam náuseas no nariz de Deus. Deus sente nojo do esforço que o homem faz para ser bonzinho e entrar no céu. Aí a pessoa fala: eu fui bonzinho nessa vida, fui muito bonzinho. Aí ela morre. Imagine essa pessoa na porta do céu. Quero entrar, eu fui bonzinho na terra, eu fiz de tudo para merecer o céu, eu fui muito honesto, fui bom filho, bom marido. Não que não deva ser, tem que ser bom filho, tem que ser bom marido, tem que ser boa esposa. A pessoa tem que ser boazinha, lógico que tem, faz parte do nosso padrão divino. Deus colocou isso dentro de nós. Agora imagine a pessoa chegando lá na porta do céu: eu vou entrar, com certeza eu entro, eu fui muito bonzinho. Meu pai não tem queixa de mim, minha mãe não tem queixa de mim, minha esposa não tem queixa de mim, meus filhos não têm queixa de mim, nenhum amigo meu tem queixa de mim, eu fui boa pessoa lá na terra, eu fiz muita caridade, muita esmola. Agora eu cheguei aqui na porta do céu, quero entrar no céu, eu mereço. Aí o próprio Deus olha para a pessoa, e a pessoa se sente tão digna, tão preparada, e Deus olha para ela, ela está toda esfarrapada, está toda suja e toda imunda. A pessoa não vê isso. Mas Deus é tão santo que Ele olha para o ser humano, para o melhor ser humano, e Ele nos vê completamente imundos. Então ninguém vai conseguir entrar no céu dessa maneira. Outras religiões prometem Deus para você, prometem o céu para você, e dizem que se você fizer tal coisa você vai conseguir.
Por que que até hoje se pagam missas em favor de pessoas falecidas? Um esforço humano para a pessoa entrar no céu, achando que com dinheiro vai conseguir que um parente já morto saia do purgatório e vá para o céu. Por que há tantas pessoas pensando na lei de causa e efeito, dizendo, não, eu não quero mais reencarnar, eu quero ir para um plano superior, então agora eu vou pagar o meu karma aqui na Terra, de vidas passadas, para que eu não venha mais encarnar nesse planeta? Esforço humano, ideias religiosas, pensamentos religiosos. Os homens estão construindo as suas torres de Babel particulares. Os homens estão querendo chegar no topo sem a ajuda de Deus. Querem chegar lá e dizer, eu vou entrar. Fui bom, eu evoluí, eu melhorei, eu fui bom, eu quero entrar. Mas não vai entrar. Porque nenhuma religião pode salvar. E preste atenção nisso, meu querido e minha querida. A loucura dos habitantes de Siná, que construíram a Torre de Babel, e que provocou uma reação de Deus, uma interferência de Deus, para que aquilo fosse interrompido, aquela loucura hoje se repete. As pessoas estão construindo as suas torres de Babel para chegar ao céu. E Deus sabe que é loucura da humanidade. Deus sabe que isso não vai levar ao céu. Então o que Deus fez agora? O que Deus fez? Na época de Babel, está escrito que ele falou, desçamos e confundamos ali a sua língua. E ele desceu, na época de Babel, tomou uma providência para que as pessoas não fizessem um esforço inútil. Mas hoje em dia, a humanidade está novamente num esforço inútil, fazendo grandes sacrifícios, carregando cruzes, grandes caminhadas, fazendo peregrinações para melhorarem, para entrar no céu, para passar para um plano superior. As pessoas passam horas ali em meditação, querendo entrar em alfa, querendo entrar em zen. As pessoas estão ali se esforçando para chegar no céu, num plano superior. E Deus olha e vê que é um esforço inútil. Isso não vai conseguir, eles não vão conseguir nunca. Então Deus novamente teve outra reação. E uma reação parecida com essa. Se na época de Babel, Deus, através do seu Espírito, e estando o Senhor Jesus junto, estando ali a Trindade reunida, Ele veio e desceu para tomar uma providência, agora para nós, para esta humanidade, Deus fez algo muito melhor, muito mais eficiente, muito mais poderoso. Deus enviou o seu Filho Jesus. Deus mandou que Ele descesse do céu para dizer à humanidade qual é o caminho que conduz à vida eterna. Deus tomou essa providência. Hoje, qualquer pessoa pode chegar no céu, desde que não confie na sua própria obra, mas que confie na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Se a pessoa confiar no sacrifício que Jesus fez, a obra que Ele fez, salva. Se a pessoa crer que Jesus é o Salvador, se a pessoa crer que realmente Jesus é o Filho de Deus que conduz aos céus, então qualquer homem, qualquer mulher deste planeta, por mais pecador e pecadora que sejam, se eles estiverem aceitando o Senhor Jesus, recebendo a sua obra, acreditando no seu sacrifício e colocando Jesus como único Salvador, olha o que vai acontecer com essa pessoa. Ela morre e chega lá na porta. Chega lá na porta do céu. E ela pensa assim, toda a minha vida eu acreditei em Jesus. Toda a minha vida na terra eu o coloquei como meu único Salvador. Agora estou chegando aqui na porta do céu. A palavra, o Evangelho diz que eu vou ser salvo, que eu já sou salvo. A minha fé me disse isso. Mas eu estou aqui agora. Estou chegando no paraíso. Estou chegando aqui nesta morada. Como é que eu serei recebido? E quando a pessoa chega aqui, o próprio Senhor Jesus vem recepcionar a pessoa. Ele vem ladeado por anjos excelentes e poderosos. E os anjos olham para você. E Jesus abre os braços.
E os anjos dizem: olha esta pessoa, antes ela estava esfarrapada, antes ela estava imunda, mas olha para ela agora, foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Jesus abre os braços e diz: entra! Porque está confiando numa obra feita pelo céu e não numa obra feita pelo homem. A obra de salvação foi feita pelo próprio céu. Quando essa confusão aconteceu, a humanidade se espalhou pela terra. Toda a humanidade se espalhou, e cada povo que falava a mesma língua, ou cada família que foi se desenvolvendo ali falando aquele idioma, aquele dialeto, acabou criando um povoado, acabou criando uma nação. E hoje existem no mundo, se eu não me engano, 217 países. E vai surgir mais. Esse número vai aumentar. Eu lembro quando tinha 146 nações no mundo. Nos últimos anos, houve divisões na Europa, na Rússia. Novas nações surgiram e vão surgir mais ainda. Muitos países estão brigando pela sua independência. Mas hoje tem muitos países no mundo e cada um com a sua língua, cada um com o seu dialeto. Tem até país que está escolhendo o idioma. Tem uma nação chamada Timor, que eles falam, uma parte fala português, outra parte fala chinês, outra parte fala um dialeto local. E eles estão fazendo uma reunião, já que estão se transformando num país, o Timor-Leste, eles estão decidindo qual idioma que eles vão adotar. E o Brasil está pressionando para eles adotarem a língua portuguesa. O Brasil quer que eles adotem o nosso idioma. Então você vê o que está acontecendo no mundo. Muitas línguas no mundo. Muitos idiomas. Mas Deus, que começou uma obra através do Senhor Jesus, oferecendo a salvação, Deus também fez uma outra coisa que surpreendeu a humanidade. E é o inverso da Torre de Babel. Olha que interessante. 50 dias depois da morte de Jesus, 50 dias depois, o Senhor Jesus já tinha subido aos céus. 10 dias faziam que ele já tinha subido ao céu. Os discípulos estavam todos reunidos em Jerusalém, no mesmo lugar. E em Jerusalém, por ser a festa de Pentecostes, pessoas do mundo inteiro, de todas as nações da terra, estavam representadas em Jerusalém naquele dia. E o Senhor Deus, o próprio Deus, numa obra inversa, vai fazer algo tremendo para se comunicar com esta humanidade que ele dividiu as línguas. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Aqui está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha o que Deus vai fazer agora. 50 dias depois da Páscoa. Olha o que Deus vai fazer agora, 50 dias depois da morte de Jesus. Olha o que Deus está realizando com o seu Espírito Santo. Novamente descendo, novamente vindo do alto, novamente uma manifestação poderosa que vem de cima e pousa aquela língua estranha. As línguas de fogo pousam sobre todos os que estão reunidos no cenáculo. E eles começam a falar em vários idiomas diferentes, começam a falar em várias línguas, e eles fazem um barulho tão grande naquele dia de Pentecostes que toda Jerusalém corre até o cenáculo para ver o que está acontecendo. E ficam admirados. Os moradores da terra ficam surpresos, porque eles olham para os discípulos e vê que todos eles são galileus. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não
não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles ficaram admirados. Esses homens são galileus. E os galileus eram os mais pobres da Judéia. Sabemos que esses galileus nunca saíram deste país, nunca saíram da Galileia. Não aprenderam a falar grego, não aprenderam a falar latim, não aprenderam a falar russo, não aprenderam a falar as nossas línguas. Como é que eles estão falando no nosso idioma e falando das grandezas de Deus? Cada discípulo, cheio do Espírito Santo, estava fazendo uma pregação agora para grupos de pessoas de todas as nações que estão debaixo da terra, e falando na própria língua, e falando sem sotaque, e falando no idioma perfeito. E a humanidade fica admirada, é uma outra confusão. O que é isso que está acontecendo? É uma confusão tão grande que as pessoas chegam a comentar: estão todos bêbados, estão embriagados. Mas o apóstolo Pedro tomou a palavra e disse: são 9 horas da manhã. Como que vocês podem imaginar que essas pessoas aqui estão bêbadas? Isso aqui não é embriaguez, não. Isso aqui é o poder do Espírito Santo de Deus. É a virtude do alto que desceu sobre nós. É Deus agora unificando a humanidade. É Deus agora falando com vocês qual é a sua vontade. E com a pregação de Pedro ali em Pentecostes, mais de 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia. Então Deus não colocou na terra um único idioma, mas fez com que, através do seu Espírito Santo, as suas boas novas, o seu evangelho fosse pregado a todos os povos. Agora preste atenção numa coisa: o que está acontecendo com a humanidade hoje? O que está acontecendo no nosso planeta? Hoje nós temos internet. Hoje as fronteiras estão praticamente livres, com exceção de alguns países, mas você pode viajar para qualquer lugar do mundo. E hoje você se comunica no mundo inteiro com uma língua só. Se você for para o Japão, mesmo não sabendo falar uma palavra em japonês, você vai se dar bem no Japão, porque ali todo mundo fala inglês. Se você for para Israel ou para os países árabes, é impressionante, quase todo mundo ali fala inglês. Você vai para qualquer país do mundo e as pessoas se comunicam em inglês. Os chineses, você pode se entender com um chinês falando inglês. O que é isso? O que isso representa? A humanidade, mais uma vez, está fazendo um esforço muito grande para unificar a terra. E esse esforço de idioma, que já é uma realidade, hoje quase toda a terra fala a mesma língua, independente da sua língua nativa. Hoje quase toda a terra se comunica num único idioma. E quem não aprende esse idioma não tem oportunidade na vida. Hoje você é ensinado a estudar, você é incentivado. Dizem para você: aprenda inglês, senão você não vai conseguir bom emprego. Aprenda a falar inglês, senão você não vai ter sucesso na vida. Não é verdade isso? Hoje em dia é uma necessidade aprender inglês. As escolas ensinam inglês. Escolas municipais, até escola primária. Meus filhos aprendem inglês desde criança. Hoje há no mundo todo um esforço para unificar o idioma. E depois de ter unificado o idioma, o que a humanidade está tentando fazer agora? Unificar os mercados. Então, os países asiáticos criaram o mercado comum asiático. Os países sul-americanos criaram o mercado comum latino-americano, o Mercosul. A América do Norte criou o NAFTA, o mercado da América do Norte, inclui México, Canadá e Estados Unidos. A Europa criou o mercado comum europeu. E o mundo está em negociação. Além de falar o mesmo idioma e estar unificando os mercados, o mundo está em negociação para diminuir os blocos econômicos, para diminuir os mercados. Por exemplo, para que Mercosul e para que NAFTA? Para que nas Américas 2 mercados diferentes? Vamos fazer um só.
E os Estados Unidos estão liderando esse movimento. E o Brasil está concordando. As coisas estão evoluindo. Logo vai haver um único mercado americano. Desde a ponta do Canadá até a outra ponta da Argentina, um mercado só. Que se comunica com um único idioma. E esse mercado das Américas, o que está querendo fazer? Se unificar com o mercado como o europeu, com o mercado comum asiático, e o mundo está caminhando para formar um só bloco. Por que a humanidade está caminhando para isso? Porque é desejo antigo da humanidade. Desde a época de Babel, a humanidade está tentando unificar o mercado, unificar o mundo. E nós estamos caminhando para uma situação em que haverá um único governo na Terra. Uma capital onde representantes de todas as nações estarão governando a terra, mas haverá um líder. Haverá um líder que governará o mundo. A Bíblia nos diz que esse líder é o anticristo. Então a humanidade está caminhando para um governo único na terra. Uma língua única e um governo único. Porque a humanidade quer resolver os seus próprios problemas sem a ajuda de Deus. Quem é que está interessado na ajuda de Deus? Nós temos capacidade para resolver tudo sozinhos. Então a humanidade está trabalhando para isso. Um governo humano na terra, uma língua única e todo o povo do planeta unificado. Mas Deus quer isso, a terra pertence ao Senhor. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, os seus moradores e tudo o que neles há. Tudo que nela há, tudo que há na terra pertence a Deus. Deus está querendo isso, uma humanidade independente, uma humanidade egoísta, uma humanidade que resolve sozinho os seus problemas, que se esquece de Deus. Não, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Deus, preste atenção, Deus não é contra a globalização. Preste atenção. Tanto é que Deus não é contra, que o Senhor Jesus disse o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus quer a globalização, mas a globalização da salvação. Deus quer um povo só. Deus quer um povo só, mas um povo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Deus quer o povo falando uma língua só, mas aquela língua do céu. A língua que vem de cima, a língua de Pentecostes. Então a humanidade não quer saber de Pentecostes. A humanidade não quer saber da globalização de Jesus Cristo. Mas Jesus quer que o mundo seja globalizado com o Evangelho. Leia lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, o que Jesus disse: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus quer a globalização da palavra. Jesus quer a globalização do Evangelho. Mas a humanidade não quer saber do Evangelho. A humanidade quer saber de internet. A humanidade quer saber de outras coisas, dos avanços da ciência. Mas Jesus quer que a terra seja globalizada na sua palavra. Você está compreendendo o que está acontecendo hoje? Ao abrirmos igrejas, ao enviarmos pregadores e pregadoras, ao sairmos pregando a palavra de Deus, cada vez que você abre a sua boca para falar da salvação que Deus providenciou para a humanidade, o que você está fazendo? A vontade de Deus. Quem é que está querendo que você anuncie o Evangelho a toda criatura no mundo inteiro? É o Senhor Jesus. Quem é que está querendo que o mundo seja globalizado com a palavra? É o Senhor Jesus. Então, quando uma igreja é aberta, quando o Evangelho é pregado, quando um homem ou uma mulher ouve a pregação, dobra o joelho e recebe Jesus como único Salvador, então a festa no céu, porque a cada alma que se salva, se aproxima o dia em que Jesus Cristo vai voltar nas nuvens dos céus para colocar na terra um único governo. Jesus vai voltar para colocar na terra um único governo, uma única capital. Mas até lá atenção, porque Jesus só vai governar depois da grande tribulação, depois de vencer o anticristo, e vai governar durante 1000 anos. Então vai demorar ainda.
Estamos esperando o surgimento do anticristo, mas o mundo está se preparando para recebê-lo. O mundo está se organizando para esse governo humano que não precisa de Deus. Mas nós estamos aqui na terra pregando a palavra. Estamos abrindo igreja. Ora, a obra tem que ser feita, amados. O mundo tem que ser globalizado com o Evangelho. Enquanto o diabo está oferecendo outra coisa para a humanidade, enquanto o diabo prepara o mundo para receber o anticristo, nós estamos trabalhando, também preparando a terra para receber o Senhor Jesus. A nossa tarefa é essa a partir de agora. Fazer a obra, preparar o mundo para receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus quer o quê? Almas. Jesus quer pessoas. Neste momento, eu gostaria que você pensasse nisso. Deus está querendo separar você para algo especial nesse mundo. Te usar de uma maneira poderosa para pregar o seu Evangelho. Alertar a humanidade. Falar do plano de Deus. O mundo não quer saber de Jesus. Mas nós temos que pregar a palavra de Deus. Eu fico feliz, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa de um outro país que fala um idioma diferente do nosso e a gente vai orar. Aí esta pessoa é tomada pelo Espírito Santo de Deus e começa a falar em outras línguas. Aí eu presto atenção na língua estranha que o estrangeiro está falando. E eu vejo que é a mesma língua estranha que a gente fala no Brasil. Quando a gente traz o povo de São Paulo para o Rio, o povo do Rio para São Paulo, quando a gente vai em outros lugares, quando a gente vai pregar em outros estados do Brasil, e conhece pessoas que a gente nunca viu antes, com um sotaque diferente do nosso. E aí, pastor, tudo bem? E a gente vai orar, a pessoa começa a falar em línguas, e é a mesma língua que a gente fala nas nossas igrejas. Isso enche a gente de felicidade. Deus já providenciou uma única língua para a humanidade. Mas a humanidade não quer aprender esta língua. Porém, é a língua que nós vamos falar na eternidade. Pode ter certeza disso. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a falar em outras línguas, a mesma língua que o chinês fala. Fiquei feliz, conheci outro dia um pastor chinês. Estávamos orando juntos. Que gracinha, falava a língua estranha igualzinho a eu. Chinês, mas quando ele parava de falar a língua estranha, a gente via que algo tinha acontecido ali, não é? Quando a gente vê um americano e se abraça e começa a falar em línguas, que beleza, o americano fala a mesma língua estranha que a gente. Então Deus não quer que você aprenda inglês. Aprender inglês é bom para pregar o Evangelho lá fora. Mas Ele quer que você aprenda a falar a língua do céu. A língua que você vai falar na eternidade. A língua do futuro. E olha, o mundo não diz para você, ou você aprende inglês ou você não vai ter chance nenhuma na vida. Não é isso que o mundo te fala. Não é? O mundo fala assim, aprenda inglês, senão você não vai ter chance nem futuro. Mas eu vou te dizer uma coisa muito melhor. Aquele que nos envia, aquele que manda o seu Espírito Santo, aquele que tem um plano glorioso para a terra, ele manda te dizer, aprenda a falar a língua do céu, porque senão você não vai ter futuro. Aprenda a falar a língua dos anjos, ou não haverá chance nenhuma para você. É bom aprender inglês, é bom aprender outro idioma para o mundo, mas para você o importante é aprender a falar a língua dos anjos, esta língua que nós vamos falar na eternidade. Então o que nós vamos fazer agora, igreja? Primeira coisa, nós vamos consertar a nossa vida com Deus. Vamos consertar. Vamos pedir para o Senhor purificar a nossa boca e tirar de cada um de nós aquela ideia errada de esforço pessoal para ser salvo. Sabe o que muita gente dizia? Sabe o que muita gente dizia?
que a pessoa vem naquela rigidez. Tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo. Mas ele não é santo, né? Eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo. Mas ele não é santo. E na hora que ele se dá conta que ele não é santo, ele desiste, ele desvia, ele sai do caminho. Por isso que tem muita gente que desvia. Até isso nós temos que tirar da nossa convicção. Preste atenção, meu querido e minha querida. O dia que você chegar diante daquele portal, que você estiver para entrar naquele lugar de delícias que foi preparado pelo Senhor Jesus, você vai entrar ali não é porque você merece, mas porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você vai entrar ali não porque você fez uma boa obra, mas porque Jesus fez esta obra para você. E a língua que nós vamos falar na eternidade, nós estamos treinando aqui na terra. Então o que nós temos que fazer agora? Tirar a ideia de que eu tenho que merecer a salvação. Porque quando você falhar, você vai desviar. Agora, se você tirar da tua mente a ideia de que você tem que merecer a salvação, se você acreditar que a salvação te é dada de graça, pela obra que Jesus fez por você na cruz do Calvário, se você crer nisso, nunca mais você vai desviar. Nunca mais você vai esfriar. Nunca mais você vai voltar para o mundo. E digo mais, não saia da igreja por motivo nenhum. Pastor, mas eu fraquejei, eu pequei, eu caí. Você caiu, mas continue caído no caminho. Continue caindo dentro de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai te levantar. Jesus sempre levanta, Ele sempre põe o caído de pé. Eu não vou sair nunca do caminho. Quando você aprender isso, que você é salvo não porque você merece, quando você demolir a tua torre de Babel, que só dá confusão na tua cabeça, quando você compreender que a tua ponte para o céu, que te liga para o céu, é o tamanho da cruz de Jesus Cristo, quando você compreender que para subir ao céu, você precisa estar apoiado em Jesus, então nunca mais você perderá a tua salvação. Nunca mais você vai sentir condenação, nem acusação. Nunca mais você vai se sentir fraco. Então nós vamos orar agora para quê, pastor? Para destruir a torre de Babel, que construíram dentro de nós e que nós até colocamos também alguns tijolos. Construíram uma torre de Babel dentro de cada pessoa, sabia? Desde pequenininho. Filhinho, seja bonzinho, senão você não vai para o céu, viu? Papai do céu não gosta. Papai do céu não gosta. Mas ensina que tem que ser bonzinho para ir lá. Aí vai falar, filhinho, quem vai te levar para o céu é Jesus Cristo. Ensinar a criança desde pequena. Você vai subir se você estiver em Jesus. E a gente cresce ouvindo, né? Que tem que ser bonzinho para ir para o céu. Aí construir aquela torre de Babel dentro de nós. E nós durante a vida vamos colocando mais alguns tijolos. Vamos colocando mais tijolos. E o que nós usamos na nossa torre de Babel interna? O que nós usamos para ligar os tijolos? Piche, sujeira, imundície, uma argamassa horrível, mal cheirosa, cheira de enxofre, petróleo, betume. Então tem que demolir essa torre de Babel. Tem que tirar essa ideia de dentro de você. Se você demolir essa torre de Babel agora, se você colocar ela abaixo e colocar como tua ligação com o céu apenas o Senhor Jesus, a cruz de Cristo, então você será salvo, totalmente salvo, e nunca mais vai se desviar. Pedro caiu feio. Que tragédia, negou Jesus, jurou, blasfemou, que não conhecia aquele homem. Estava caído. Mas Jesus foi ali e o levantou. A pessoa cai, as pessoas caem. As pessoas são fracas, as pessoas fraquejam.
Mas muitos ficam envergonhados e fogem da presença de Deus. Mas o Senhor está aprendendo isso. Não, eu não vou fugir. Eu não vou sair do caminho. Pelo contrário, mesmo caído, mesmo com meu rosto em terra, eu vou erguer a minha mão para o Senhor Jesus e Ele vai me levantar. Mesmo prostrado no chão, Ele vai me levantar. Você vê? Por isso que a gente fala para as pessoas: quem quer receber Jesus como Salvador, ergue a mão. Porque quando você ergue a mão, Jesus te levanta. Nós estamos aqui nessa reunião. Eu não sei se tem alguém aqui que agora está pensando: pastor, eu caí. Eu sei que eu caí, mas eu não vou esconder isso nem da igreja. Eu não quero ser um hipócrita. Pelo contrário, eu quero estender a minha mão para Jesus me levantar. Quero estender a minha mão para Jesus me dar a salvação. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que fala: pastor, eu estou tão fraco na fé, estou no pó da terra, e eu quero levantar a minha mão para Jesus me levantar. Tem alguém aqui dizendo: pastor, eu até hoje não entreguei a minha vida para Jesus oficialmente, e eu me sinto ali nas profundezas do inferno, e eu quero levantar a minha mão para Jesus me salvar. Então, cada pessoa que neste momento está sentindo o desejo de levantar as mãos para o Senhor Jesus te tomar, te levantar, te sustentar, te pôr de pé e fazer de você uma bênção. As pessoas que neste momento querem a bênção da salvação, da vida eterna, que só Jesus pode dar. Pastor, eu não tenho a certeza da salvação. Mas se você receber Jesus como teu único Salvador e erguer sua mão para Ele, você vai ter essa certeza hoje. Quantas pessoas aqui querem erguer a mão para o Senhor Jesus, recebendo como único Salvador? Que coisa incrível essa igreja. Cada pessoa que ergueu a mão, sai do seu lugar, vem aqui para frente em nome de Jesus. É uma coisa incrível. Até em horário especial, tem pessoas que querem entregar a vida para Jesus. Você que está desviado, desviada, vem aqui para frente agora em nome de Jesus, que a tua vida vai ser levantada. Você que está desviado, desviada, sai do teu lugar. Vem para cá, vem para cá. Jesus vai te restaurar completamente. Você vai voltar a sentir a alegria da salvação que só o céu pode te dar. Como é que pode, gente, nessa reunião acontecer isso? Agora você que está conosco aqui: pastor, eu já sou salvo, mas eu preciso que Jesus me levante. Eu não quero confiar em mim, não. Eu quero confiar só em Jesus. Eu quero pôr por terra a minha torre de Babel. Eu quero confiar só em Jesus. Eu quero ter paz no meu coração. Quero assumir que a salvação é de graça. Oh glória, é isso, vem para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Dobre o joelho, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, você que está recebendo Jesus como teu único Salvador. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento, com os joelhos dobrados, eu recebo o único Salvador que o Senhor oferece à humanidade, porque só Ele desceu do céu. Ele é o único meio que o Senhor preparou para me conduzir à eternidade. Por isso, meu Pai, eu recebo o Senhor Jesus diante da igreja, diante do céu, diante da terra, para declarar que só Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Meu Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e trabalha em mim
de uma tal maneira, me dando também na minha boca a língua do céu, a língua dos anjos, e coloque dentro de mim o teu Espírito Santo e a presença poderosa do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Agora todos que estão de joelhos, orem comigo. Meu Deus e meu Pai, hoje caiu por terra a minha torre de Babel. Tudo aquilo que foi edificado dentro de mim pelo homem, eu rejeito e eu recebo somente a edificação que vem do alto através do teu Espírito Santo. Eu recebo, meu Deus, o Senhor Jesus na minha vida, e eu creio que jamais Ele me deixará, e eu não perecerei, porque eu vou me esforçar em fazer a tua vontade. Mas eu creio que é pela graça que eu sou salvo. Eu quero, meu Deus, ser uma bênção nas tuas mãos, mas eu creio que a minha salvação é uma obra do Senhor Jesus. Eu não mereço, mas eu sou salvo pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Meu Pai querido, faça de mim uma pessoa transbordante do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Continue em espírito. Igreja, estenda as mãos aqui na direção dessas pessoas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, os teus filhos, desde pequeninos, aprenderam coisas erradas a respeito da salvação. Disseram para esta pessoa que santos e santas também salvavam. Disseram para esta pessoa que reencarnação a conduziria ao céu. Disseram para esta pessoa tanta coisa, inclusive para ela ser boazinha, para poder merecer o céu. E esta pessoa, meu Deus, hoje ouviu a palavra e sabe, compreende que nós somos salvos não porque merecemos, não porque fizemos alguma grande obra, mas porque o teu Filho Jesus fez esta obra por nós. Meu Pai, vai tirando a torre de Babel que foi edificada dentro desta pessoa, a torre de confusão que foi edificada no íntimo desta pessoa, esta torre de Babel particular que confunde a mente desta pessoa. Meu Pai, coloca esta torre maligna por terra. Vai demolindo agora, meu Deus, cada torre de Babel que está edificada dentro desta pessoa. Faz uma limpeza total através do teu Espírito Santo e envia, Senhor, dentro desta pessoa o teu Espírito e coloca nos lábios desta pessoa a língua que o Senhor quer que ela aprenda, a língua que o Senhor quer que ela fale, já como um treino para falar na eternidade. Batiza com o teu Espírito Santo, Senhor. Renova com o teu Espírito. Trabalha na vida dessa pessoa que estava desviada. Trabalha na vida dessa pessoa que voltou hoje para a tua casa. Trabalha na vida dessa pessoa que estava caída. Coloca ela de pé agora pelo teu Espírito. Meu Deus da glória, vai fazendo uma obra tremenda na vida de cada uma dessas pessoas, para que através delas a terra seja globalizada com o Evangelho, para que esse Evangelho seja pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, para que depois venha o governo do Senhor Jesus. Meu Deus querido, faz uma obra tremenda na vida do teu filho e da tua filha, porque mesmo nós, não sendo perfeitos, mesmo havendo em nós tanta fraqueza, mesmo assim o Senhor tem nos chamado e tem nos salvado pela tua graça. Você acabou de ouvir
uma mensagem nos encontros de paz e vida, com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos encontros de paz e vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.